tempo, porque agora oficialmente, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula em relação à gastrointestinal. Se der tempo, a gente vai começar cardiovascular. Eu estava preocupado, pensei que não ia dar, que poderia não dar tempo, como são só 80 horas, e tanto o gastrointestinal como o cardiovascular é um conteúdo extenso. Porém, tem algumas patologias que a gente não vai dar tanta ênfase. Não vai nos chamar a atenção, na verdade, no dia a dia, enquanto profissão técnico-enfermagem. Então, a gente vai tentar cumprir o calendário. Nós vamos ter também urinário. A gente vai dar ênfase nas patologias mais cotidianas, na verdade. Nós pagamos aqui, não foi? Pancreatite. Então, hoje eu vou falar sem, caso que me engane, está meio... Então, quando a gente fala em relação à pancreatite, a gente se refere a doenças do pâncreas. Né? E alguém imagina por que nós falarmos em pâncreas no conteúdo gastrointestinal? Por que pâncreas? Vendo nossa cabeça que gastrointestinal seria basicamente região abdominal, né? Seria mais ou menos estômago, intestino. Mas por que pâncreas como gastrointestinal? Porque o pâncreas o pâncreas faz parte de um processo de degradação de alimentos também, não a nível de estômago, mas a nível de secreção. Então, as secreções pancreáticas, e é por isso que nós falamos, por exemplo, que aí seria uma aula específica só para isso, e talvez não desse tempo uma apenas, nós falamos, por exemplo, na produção de uma enzima específica do pâncreas que nos chama a atenção nesse processo de ingesta de alimento. É uma produção, especificamente, uma enzima que vai produzir um hormônio específico, que esse hormônio, havendo sua existência em pouco, né, em quantidade pouca, ou, por exemplo, a sua inexistência, vai nos criar um problema a nível metabólico. Qual seria esse problema em relação... Para a gente falar sobre pancreatite, antes que a gente fale sobre pancreatite, qual seria um problema a nível endócrino quando há uma falha no pâncreas? E se eu falo em pancreatite, eu posso ter, por exemplo, um câncer de pâncreas que pode interferir justamente nesse aspecto que eu quero que vocês tentem lembrar. Quando eu falo de diabético, ele vai estar relacionado justamente com pâncreas. Por que com pâncreas? Porque é o pâncreas que vai produzir a insulina. Então, a enzima pancreática vai produzir nas células betas pancreáticas, vai produzir a insulina, e é por isso que nós temos, por exemplo, pacientes pacientes diabéticos tipo 1 e paciente diabético tipo 2. Então, sim, mas o que é que tem a ver ainda o pâncreas com o sistema digestivo? Pessoal, tudo que a gente vai ingerir, tudo que a gente, na verdade, ingere, vai se tornar em nutrientes e alguns outros componentes que vai ser úteis para a manutenção da nossa vida. Por exemplo, 90% do que a gente ingere se torna glicose. Então, é por isso que o pâncreas faz parte do processo digestivo, pelo fato de que, ao momento em que a gente ingere um alimento, ele produz insulina o suficiente para que essa insulina pegue a glicose que foi metabolizada e tire da corrente sanguínea e leve para dentro da célula. É muito interessante esse tema, para a gente entender pancreatite e câncer de pâncreas. Por quê? Imagine só um paciente que ele nasceu diabético, ou seja,
não existe produção de insulina no pâncreas. Zero insulina. Paciente diabético tipo 1 não produz insulina. Paciente diabético tipo 2 produz insulina. Porém, existe um defeito, seja na produção menor do que deveria, ou seja um problema em relação à cascata de metabolização da glicose. Só vou dar uma introdução em relação a isso rápido para a gente entender esse processo de digestão, do pâncreas em relação à digestão, que é o seguinte, a gente imagina o seguinte, a gente come um alimento e esse alimento ele é degradado e o que é absorvido no intestino delgado, que nós vamos falar mais à frente, e é por isso também que a gente precisa entender esse processo de digestão, para que a gente possa entender depois de apendicite, como é que funciona esse processo inflamatório do apêndice. Então, a gente come, e tudo que é degradado, ele começa um processo de absorção no estômago, depois vai para o intestino delgado. O intestino delgado processa o que tem mais que processar, e manda para a corrente sanguínea nutrientes, vitaminas, etc, 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 e glicose, inclusive. Beleza. Essa glicose que está na corrente sanguínea, ela precisa ir para algum canto. Não pode ficar glicose em alta na corrente sanguínea. Por quê? Porque ela vai começar a... O que é glicose? São partículas, né? Que a gente fala de soluto e solvente. Então, soluto é sólido, né? Solvente é o que dissolve. Então, se eu tenho muita glicose, muito soluto, o que vai acontecer? Vai começar essa quantidade de glicose bater na parede sanguínea, porque eu tenho muito soluto, né? Tenho muito sólido, né? E a corrente sanguínea não vai comportar esse aumento, porque eu como glicose. Comi macaxeira, vai para glicose. Comi inhame, glicose. Comi pão, glicose. Tudo que eu vou comer, praticamente só forma em glicose. Então, essas partículas de glicose que vai para o sangue, ela precisa sair do sangue, né? E alimentar as células. As células vivem de glicose. O sistema nervoso central vive de glicose. O principal alimento do sistema nervoso central do cérebro é glicose. Então é por isso que quando a gente bebe, apaga. Porque o álcool suga a glicose do nosso cérebro e a gente apaga. Por isso que quando chega no hospital, fazer o quê? Tomar glicose. Então o que acontece? Essa glicose que ela está no sangue, ela precisa sair do sangue e alimentar as células. Para que essa glicose saia do sangue e alimente as células, ela precisa de um transportador. Ela não consegue entrar na célula por si só. Por quê? Porque ela é uma partícula grande. Glicose é uma partícula grande. Então ela precisa de um transportador, e esse transportador é a insulina. Só que a insulina ela vai servir como um canal para que a glicose entre na célula, porém ela vai precisar de outra proteína que está dentro da célula. O que é que vai acontecer? Essa proteína, ela, ao perceber a presença de insulina na corrente sanguínea, ela sai do centro da célula, vai para a periferia, para a membrana, recepciona a glicose, a insulina entrega a glicose à proteína e a proteína leva a glicose para dentro da célula. Com isso, a gente tem o nível normal de glicose no sangue. Mas se essa glicose permanece no sangue, o que vai acontecer? O diabético, por exemplo. Vai acontecer, por exemplo, tromboses, rompimento de vasos. Por quê? Porque a quantidade de partículas em excesso no sangue vai começar a ir contra o vaso. O que é a pressão arterial que a gente falava? É a pressão com que o sangue tem contra o vaso sanguíneo. Então, muita glicose batendo, várias partículas de glicose batendo na parede do vaso, o vaso pode se romper. E aí começa um processo, inclusive, de trombose, muitas vezes, e é por isso que o diabético pode cursar ao longo prazo com doenças cardiovasculares, doença do coração e doença vascular, justamente por essa cascata de complicação que a glicose faz se ela não sai do sangue. Então, glicose, ao ingerir o alimento, ela tem que sair do sangue e entrar na célula. Quem precisa de glicose é a célula, não é o sangue. O sangue é só um canal que transporta. No diabético tipo 1, quando o pâncreas não produz insulina, mas por que não produz insulina? Porque no diabético tipo 1 existe uma síndrome, uma disfunção pancreática, na verdade, onde o seu próprio sistema imune entende
que as células betas pancreáticas são inimigas. Então, o próprio sistema imunológico da pessoa vai destruir as células do pâncreas. E ela não produz insulina. Por isso que é autoimune. Né? Por isso que é genético. No diabetes tipo 2, que é genético também, né? Só que não é por destruição autoimune, o que acontece é que existe insulina, porém esse pâncreas pode estar produzindo pouca insulina. O paciente come X quantidade de carboidrato durante o dia. É um instinto estranho ficar de... Só você de costas. A pessoa come X quantidade de carboidrato por dia e a quantidade de insulina que a célula do pâncreas, no diabetes tipo 2, produz é insuficiente para captar essa glicose e levar para dentro da célula. Por isso que o paciente precisa, muitas das vezes, tomar insulina. É o que nós chamamos de paciente insulino dependente. Todo paciente diabético é insulino dependente? Não. Tem paciente que, à base apenas de medicação a nível comprimido, né, como, por exemplo, metformina, não precisa chegar a insulina dependente, a tomar insulina. O paciente que é insulino, pode um dia deixar de tomar insulina? Pode. Ele pode conseguir, através da alimentação e prática de atividade física, não é necessariamente, por exemplo, academia, principalmente o idoso, é caminhada mesmo, matinal, ele pode regredir de um diabético tipo 2 insulino dependente para apenas tomar a metformina. Isso é um caso muito tranquilo a gente discutir sobre essa questão, porque eu posso falar isso com propriedade. A mãe de uma amiga minha, inclusive é transplantada de fígado, ela era insulina dependente e hoje não é mais. Então, sim, com exercício físico e alimentação, você consegue o insulina dependente e pode voltar a não precisar mais tomar insulina. Então, aí que nós percebemos a importância do pâncreas no processo gastrointestinal. Porque tudo que é consumido a nível de ingesta, o que se transforma em glicose precisa do trabalho das células pancreáticas para produzir insulina. Então, a pancreatite apresenta como uma patologia, ou como patologias importantes, como aguda e crônica, né? E a gente tem que sempre ter uma pancreatite, ele vai continuar com a pancreatite. O que ele pode fazer é diminuir as sintomatologias. O que é quando a gente fala, por exemplo, de pancreatite aguda ou crônica? A gente vai sempre lembrar que agudo é agora, estou sentindo, é dor. O paciente pode cursar com pancreatite e dizer, não estou sentindo nada. Mas ele tem uma pancreatite crônica. No momento que ele começa a sentir, apareceu sintomatologia, então ele está cursando de forma aguda, mas a pancreatite, ela está crônica, né? Com curso agudo nesse momento. Então, o câncer de pâncreas é silencioso até o estado avançado, entretanto, muitas patologias pancreáticas compartilham como a enfermidade biliar por sua desembocadura comum anatômica. O que quer dizer isso? Eu perguntei às meninas aqui, eu acho que tinha perguntado, mas não lembrava, se vocês já tinham visto anatomia. Eu acredito que quando eu for falar sobre cardiovascular, eu vou trazer... Vocês já... Na anatomia, foi apresentado para vocês, por exemplo, um abdômen com 9 divisões. Pronto. E aí vocês conseguem visualizar a cada quadrante quais os órgãos que tem, não é isso? Pronto. Então, o que acontece? Quando a gente fala do pâncreas e que ele pode cursar, por exemplo, ou compartilha com enfermidade biliar, é porque nós falamos que as vias interligam. Né? Então, por isso que muitas vezes um câncer de pâncreas ele vai poder atingir as regiões mais próximas, como, por exemplo, a via biliar ou até mesmo o estômago, porque a cabeça do pâncreas está diretamente relacionada com o estômago. Então, se tem um câncer de pâncreas e esse câncer de pâncreas pode cursar com, por exemplo, um câncer a nível de intestino? Muito pouco provável, porque ele não tem correlação direta. Né? A correlação direta dele vai estar com estômago e com as vias biliares. Aí o problema, vias biliares está correlacionada com que órgão? A via biliar. No primeiro quadrante superior, lado direito, a gente fala do
hipocôndrio direito. Vocês lembram que tinha no hipocôndrio direito? O maior órgão, qual é? O hipocôndrio direito. Hipocôndrio direito, não. Ah, tá. Ah, certo. Com seu o quê? Não falo em relação ao cardiovascular. Eu falo em relação, por exemplo, no hipocôndrio. Pronto, vocês viram que o abdômen é dividido. Abdômen, na verdade, não. Desde o abdômen é dividido em nove quadrantes, né? A gente fala. Então, o primeiro superior a gente chama de hipocôndrio direito. Depois, hipocôndrio esquerdo. Depois, flanco direito. Depois, embaixo, direita e fossa ilíaca esquerda. No meio. Justamente. Então, o que acontece? No hipocôndrio direito, nós vamos ter que estar diretamente relacionada com a via biliar, vai ser o fígado. E é o fígado junto com ali próximo na verdade, a bilis, né, a vesícula biliar, junto com o fígado ali embaixo, é que vai dar um conduto que a gente chama de veia à porta, né? Lembra? Conduto à porta, veia à porta. Então, essa correlação do pâncreas com a vesícula biliar é que nos traz uma grande preocupação, e por isso que diz que câncer de pâncreas ele é avassalador. Né? Um dos piores cânceres são pâncreas e útero. Útero. Sim. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes você tem uma sintomatologia que você fica... o paciente está cursando com problema pancreático ou com problema a nível biliar. Aí você tem que fazer, por exemplo, o bilirrubina para ver onde é que está a alteração. E o paciente que tem problemas a nível de via biliar, qual é a característica dele? Você olha o paciente e diz, eita, esse paciente, o problema dele é vesícula. Icterícia. Paciente que está com a cor amarelada. Tivemos um paciente uma semana, uns 20 dias atrás. Era o incrível Hulk amarelo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nunca tinha visto aqui no hospital em Praga. Eu entrei na ala laranja. Era amarelo mesmo, gente. Era amarelo. É o quê? Como é? Então, quando a gente fala em relação à pancreatite, nós vamos ter a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, ou, provavelmente dito não, ou um câncer de pâncreas, né, que pode ter um comprometimento. E aí, eu não lembro desse ator. Na verdade, ele é um apresentador, né? Jornalista, isso, que morreu. Como é? Isso, Marcelo Rezende. Morreu com câncer de pâncreas. Então, é importante o seguinte, gente. Sempre vocês terem noção, esses 9 quadrantes, ele é muito importante. Para que você possa correlacionar. Claro que vai ter algumas patologias que você vai dizer, mas espera aí, mas nesse quadrante não tem esse órgão, por quê? Isso aqui. É porque existem patologias, por exemplo, quando o paciente chega comentando com vocês, refere, por exemplo, eu estou com uma dor aqui. Aí você está só aqui, aí você aperta aqui. Estou com aqui também. Então, muitas vezes, uma crise renal, ela vai para outro lado, né? Ou como a gente fala, ela responde no outro lado por questão da parede peritoneal. A gente vai falar sobre inflamação do peritônio, quando falarmos de apendicite. Então, os estudos complementares dessas glândulas, né? Que glândula? O pâncreas é uma glândula, né? Se baseiam em imaginologia e endoscopia retrógrada, colangiopancreática, com ou sem papilotomia e endoscopia. Isso aqui é uma imagem de uma endoscopia retrógrada,
E essa aí, você percebe que como eu posso falar para vocês? A endoscopia, ela é na ponta... Quem já fez endoscopia? Você viu as suas imagens? Na ponta do fio guia é uma câmara. Né? E ela é acompanhada, por exemplo, de uma... Não sei como é que poderia chamar, como se fosse um polvo, né? Que ele pode ter a opção de chegar lá no final, chegar no estômago e fazer isso, como uma pinça, e beliscar e puxar. É quando a gente utiliza justamente isso para fazer a biópsia para descobrir se tem H. pylori, quando tem gastrite, né? Então, o que acontece? Nessa endoscopia retrógrada, se insere o fio guia e o fio guia vai dentro do pâncreas. E essa é uma imagem perfeita, então, a visualização dentro do pâncreas. Então, aí você não vê, por exemplo, como uma ultrassonografia, que você vê só a superfície por fora do pâncreas. Aí você vê ele como um todo, ele por dentro. E aí você consegue perceber o comprometimento pancreático. Outras patologias relacionadas ao gastrointestinal também é a acalasia. É um distúrbio de motilidade esofágica congênito, caracterizado por peristaltismo esofágico defeituoso e falta de relaxamento do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição. Quem foi que mandou aquele vídeo no grupo lá do intestino, que faz o bolo fecal, depois... Aquele movimento em que o bolo fecal... Vocês perceberam naquele vídeo de onde sai o bolo fecal? Como ele surge? Não. Quando eu for falar lá na frente, na verdade, estou adiantando muita coisa do conduto do apêndice em si. Mas, por exemplo, ali, quando ele forma o bolo fecal, ele sai do intestino delgado, né, que a gente chama a tripa do que a gente come, né, do porco, do boi, não sei das quantas. Né? Então, o intestino mais fino, o intestino delgado. Então, no final do intestino delgado, ali já não tem mais absorção de nada, absorveu os nutrientes, vitaminas, etc. Então, o que restou? Bolo fecal. Então, aquele bolo fecal, ele vai sair por uma parte anatômica, que a gente vai falar lá na frente, né? E essa vai estar... Essa imagem vai dar não. Lá na outra imagem eu tenho que dá para ver. Que é a parte do cego, que a gente chama. A parte do nosso intestino grosso. Logo no início do intestino grosso tem o cego. E aí é onde tem a conexão do intestino delgado com o intestino grosso. Pelo cego é que o bolo fecal entra no intestino grosso e ele sobe, faz o transverso, desce, descendente, sigmoide e reto. Vocês conseguiram perceber naquela imagem que quando o bolo fecal ele é formado, que ele vai subir, ali é o início do intestino grosso. Se nós tivermos postos anatomicamente, a gente pergunta, o intestino grosso nosso começa no lado direito ou no lado esquerdo? Direito. Então, o cego, a parte mais grossa, né, digamos assim, do intestino grosso, que é a conexão com o intestino delgado, o intestino delgado envia o bolo fecal e aí começa o intestino grosso. Primeira porção do estômago, a gente chama de primeira porção é o quê? Do intestino grosso. Ascendente, depois transverso, descendente, sigmoide e reto. Né? A anatomia, vocês pegaram bem. Bom, tá bom, tá bom. Então, o que acontece? Na acalasia, esse movimento que o bolo fecal faz é justamente pelo movimento peristáltico. O que é o movimento peristáltico? Quando a gente escuta aquilo no estômago, aquilo é estômago, suco gástrico. Mas, muitas vezes, quando você vai ou escutar o paciente, você escuta a parte do intestino, quando você vê ele faz... Esse movimento, quando ele faz essa contração para que o bolo fecal vá seguindo o seu percurso até o reto. Então, a acalasia está relacionada a um distúrbio dessa motilidade
desse movimento peristáltico, porém a nível esofágico. A gente não come e parece aqui um tubo reto que comeu blum, e caiu no estômago. Não é assim que funciona. Não é? A gente está vendo, isso que nós estamos vendo aqui, a olho nu, aí no nosso pescoço. A gente pode dizer que, estou vendo aqui o meu esôfago. Nós temos esôfago e traqueia. A traqueia está na frente ou por trás do esôfago? Na frente do esôfago. Então, o que acontece? A gente não vê o bolo passando. Mas muitas vezes, quando a gente come algo que ou comeu rápido ou comeu grande, e entalou e nem sobe nem desce, você vai morrer, né? Acontece. O esôfago, ele faz esse movimento peristáltico involuntário que a gente não percebe. Por quê? Porque a traqueia está na frente do esôfago. Então, a gente não recebe o alimento e blum, vai indo, não. Ele vai passar por um movimento peristáltico. Porque é a primeira fase da degradação do alimento, através da saliva, etc. Que aí a gente vai tendo toda aquela parte de nutrição. Tá? Então, a acalasia é esse distúrbio a nível esofágico. Quando a gente fala no esfíncter, isso aqui, ó. Lembra que isso aqui é a última porção do esôfago para depois chegar ao estômago? Então, aqui nós vamos ter a irritação a nível de esôfago. Aqui nós vamos ter um defeito, e esse defeito vai estar relacionado, inclusive, à abertura desse esfíncter. Ou a falha, por exemplo, na contração desse esfíncter. Quando a gente vai falar de... Então, isso é a acalasia, é esse distúrbio, essa incapacidade natural, fisiológica, desse movimento peristáltico para que o bolo alimentar desça do esôfago ao estômago. Quando a gente fala em esôfago de Barré, dizemos que é uma doença crônica que pode durar anos ou até mesmo a vida inteira. Geralmente costuma aparecer em adultos entre 40 e 60 anos de idade, e as queixas regularmente são as mesmas: azia frequente e dores no peito. O que acontece? Esse esôfago de Barré, aí nós já temos uma inflamação crônica. Quando a gente fala, por exemplo, numa acalasia, nesse distúrbio, a gente não fala ainda de algo crônico. Mas quando eu falo em esôfago de Barré, eu tenho desde a acalasia, que é um distúrbio nessa região do esfíncter esofágico, e aqui eu já vou ter uma irritação a nível esofágico, que é o esôfago de Barré. Ou seja, que entra azia, dói, queima. Por quê? O esôfago produz ácido? Não. É porque existe uma falha no esfíncter. Quem produz o ácido é o estômago. E o ácido do estômago sobe a nível esofágico. E aí, por isso, tem essa sensação de azia, de queimou. O esfíncter esofágico, que está funcionando perfeitamente, você não vai sentir azia. A acalasia, ela tem esse relaxamento, o alimento passa nível de forçado. Está usando essa ferida, digamos assim, tudo devolvido para o esôfago de Barré. Então, quer dizer, quem tem o esôfago de Barré é porque tem a acalasia. Provavelmente. Porém, o esôfago de Barré pode ser uma patologia advinda de outro problema, não necessariamente. Mas a probabilidade de quem tem esôfago de Barré é de ter cursado com acalasia. Realmente. Já a esofagites por refluxo, e aí, vê só, aqui nós temos a ausência desse relaxamento, né? Que fica cerrado, como o teu nome é de Wilson. Né? Como ele fala, realmente, é a passagem forçada, rasgando. Né? Aqui nós já temos, por exemplo, um refluxo esofágico pela ausência, inclusive, desse feixe, né? Desse serre, como esse serre nessa parte do esfíncter esofágico. Isso por refluxo é considerada como uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico,
E nesse caso, os ácidos estomacais que voltam ao esôfago com refluxo causam uma inflamação crônica e danos à mucosa do órgão, dando origem a esofagites de refluxo. Então, tanto no esôfago de Barré como na esofagite por refluxo, o esôfago de Barré já é um estágio crônico. A esofagite por refluxo pode causar também o esôfago de Barré. Então, essa volta do ácido do estômago é que vai danificar a mucosa do esôfago. Quem foi que me mandou no grupo? Foi no grupo uma pergunta em relação a omeprazol, na aula anterior. Paloma, acho que está online, acho que ela veio lá entrar online. A Paloma mandou, eu não quis responder no grupo, e aí com o refluxo, porque assim, eu não grupo, cada prática, a gente tem que respeitar cada conduta médica, né? Mas a pergunta, Paloma, depois atenção, porque eu entendi qual foi o significado da suspensão do omeprazol. Até então eu não tinha entendido. Ela perguntou se o omeprazol poderia impedir a absorção de minerais. Acho que foi isso que ela perguntou no grupo. Isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ácido no estômago, de refluxo, essa pergunta da Paloma é importante. Por quê? O omeprazol, e nós não vamos entrar em farmacologia, mas eu vou só trazer porque quando eu vi a necessidade de esclarecer. Mas o que acontece em relação ao ácido no estômago e o omeprazol? Qual é o objetivo do omeprazol? Ele cria uma barreira, né, que a gente chama é um protetor gástrico, né? Então ele cria uma película, justamente uma camada, onde esse ambiente do estômago vai ficar menos ácido. Né? O que acontece? Não é que o omeprazol é contraindicado. E até o colega perguntou, então a gente pode tomar omeprazol pro resto da vida? Eu falei, pode. Desde que, se você não sofre de deficiência de nutrientes e outros minerais que necessite de um ambiente ácido para ser absorvido, não tem problema. Por exemplo, eu vim com um exemplo na mente, esqueci. Eu vou lembrar. Existem. Gente, como é que pode surgir um negócio tão importante nessa? Hã? Não é indicado para azia, mas ele acaba que ele vai ter essa sensação de mais tranquilidade porque o refluxo gástrico vai ser menor, né, devido a essa película protetora gástrica. Né? Era isso que eu queria falar, OAS. Não. O que acontece? A exemplo do AS, eu tenho que lembrar o AS para lembrar a outra parte. A exemplo do AS, que ele pode levar, por exemplo, a uma ulceração a nível estomacal, né, pelo seu componente. A gente vai ter, por exemplo, alguns elementos que eles vão precisar do meio ácido para ser absorvido. Por exemplo, quem ouviu falar que a vitamina C quem consome... Gente, que é isso? Estou esquecendo hoje as coisas. Hoje deu... Exemplo que... Sim, perfeito ia...
Não, tem um alimento que com vitamina C ele é melhor absorvido. Gente, que é isso? Eu vou voltar isso aí, eu lembro. Raiva. Pode falar. Professor, é tipo assim, porque eu vi que minha sogra toma esse todos os dias, só que ela só tomou omeprazol no dia sim, no dia não, como é que tu falou. Tem alguma coisa a ver? Um dia sim, um dia não. Tem. Você tomou outro todos os dias. Você tomou outro o quê? Ela tomou esse todos os dias. Certo. Só tomou omeprazol um dia sim, um dia não. Sim, porque ela é senhora? É. Então, justamente a fase infantil e a fase adulta, o adulto velho, existe uma sensibilidade maior em relação à absorção de alguns alimentos, de alguns nutrientes. Então, o que acontece? Ela usa o omeprazol um dia sim, um dia não, como protetor gástrico para prevenir uma possível úlcera gástrica pelo AS. Que, por sua vez, a importância dele vai ser a questão sanguínea, a viscosidade do sangue. Que existem outros medicamentos para a viscosidade do sangue melhor que o AS e que não causa úlcera gástrica, mas que é mais caro. Por exemplo, R$100. E o AS você compra por quanto na cartela? Então, assim. Então, tem até o nome do medicamento. Então, o que acontece? O que ele faz em relação ao omeprazol de um dia sim, um dia não, é justamente para possibilitar esse intervalo de absorção de nutrientes. Que, de fato, alguns nutrientes, ele precisa do meio ácido para ser absorvido. Eu vou lembrar, para trazer nem que eu mando no grupo, mas eu vou lembrar. Como? Por isso que dá essa pausa, que é para um dia ele protege. Isso. A absorção. Isso. Então, essa é a causa. Mas eu quero lembrar o nutriente que é absorvido no meio ácido. Esqueci agora. Tem a ver com vitamina C, mas esqueci agora. Então, vamos lá. Em relação à apendicite vermiforme. Já viu falar em apendicite vermiforme? Nem imagina por que apendicite vermiforme. É o formato. Parece um verme. Boa pergunta. Qual é o nome? Douglas perguntou qual a função do apêndice. Quem sabe qual a função do apêndice? Essa menina sabe tudo. Você está estudando onde? Aqui. Até 2013, se dizia que o apêndice vermiforme não tinha função alguma. Era um órgão inútil que poderia ser tirado. A partir de 2013, um estudo feito nos Estados Unidos evidenciou, ainda não concluso, mas inicialmente evidenciou que o apêndice vermiforme ele tem a capacidade de produzir algumas enzimas para a última captação do nutriente. Nesse processo de reabsorção. Sim, só que essa produção para a gente é insignificante. O problema não está necessariamente no apêndice, está nas nossas disfunções fisiológicas. Por quê? O apêndice está lá tranquilo, e aí, aquela pontinha lá que a gente fala, isso aqui é o cego. Essa porção, primeira porção, é início do intestino grosso, esse que é o cego. E aí o que acontece? Vai ter uma ligação direta entre o apêndice e o orifício do cego. Que esse orifício do cego é fazer conexão com o intestino delgado, né? A tripa lá dentro, né? Então, o que acontece? Vocês vão entender como é que funciona essa inflamação do apêndice. O apendicite, na verdade, é apêndice vermiforme, né? Apendicite é a patologia, seria aqui apêndice, na verdade, tá?
É uma inflamação do apêndice, esse é o nome do órgão, apendicite é a patologia, que gera dor no abdômen inferior direito. Por que no direito? Está localizado no lado direito. E é uma condição que, à medida que a inflamação piora, a dor da apendicite aumenta e torna-se intensa, podendo inflamar outras partes do corpo. Por quê? Qual é a correlação que eu vou ter? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma manobra, que a gente chama de Bloomberg. O que é isso? Bloomberg. A gente vai passar para ele ainda. Hã? Quando ele tá pronto, fica preso aí. O quê? Nada não. Um cavalo? Isso quer do mesmo jeito, tem uma anabólica dele, porque é cega. Ah, tá. E fica, e quando ele mijava, ia ter do mesmo jeito, não é nada. O que acontece? No apêndice, na apendicite, quando o paciente chega referindo-se a uma dor na região fossa ilíaca direita, você, é apêndice. Ninguém não deve se examinar a fossa ilíaca direita. Deve se examinar primeiro a fossa ilíaca esquerda. Por quê? Muitas vezes o paciente já chega, estou com uma dor, acho que é o apêndice. Já sabe o que é, mais ou menos. Então, isso você mascara. Você começa a palpar o paciente do lado oposto para ver se existem dores que respondem também. Até chegar no apêndice. E aí você faz a manobra. Que eu vou falar daqui a pouco sobre a manobra. Então, aí você percebe se o paciente está se referindo de fato a uma dor. Lembra que eu falei da paciente que chegou lá dizendo que estava com uma dor na vesícula? Pronto, né? E a do outro lado da vesícula dela? Por isso. Então, por isso que provavelmente, mas não pediu ter vergonha, acho que ela pediu não. Então, por que essa dor ela aumenta e torna-se intensa? Porque nós vamos falar sobre uma característica dessa dor em relação a peritônio. O que é peritônio? Cavidade abdominal, parede abdominal. O apêndice ele está diretamente ligado com a parede abdominal. Por isso que tudo vai estar dolorido. Não vai estar só na fossa ilíaca direita. Tudo. E aí nós vamos ver. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para a gente observar. Perceba que essa porção aqui foi muito... Essa imagem aqui foi muito ilustrativa. Perceba que aqui nós temos um ilho distal. E essa porção... Não dá para ver, o ilho distal tem que estar aqui ligado com essa porção do mesentério. Aí nós vamos perceber que na região abdominal, especificamente intestino, tem algumas ligaduras, né? algumas estruturas que a gente relaciona o órgão com essa estrutura. Por exemplo, quando a gente fala na porção ascendente, a gente vai falar sobre mesentério. O que é o mesentério? Você vai pegar, se você ver, por exemplo, um vídeo, paciente aberto, você vai ver parece que é uma gordura. Aquilo é uma parede mesentérica, que a gente fala. Então, é como se fosse um elástico, né? E ela recebe esse nome de mesentério quando a gente se relaciona ao lado ascendente. Só que essa mesma estrutura, ela vai ter nessa porção descendente. A gente vai falar de mesocólon. É justamente para diferenciar mesocólon sigmoide, para diferenciar estruturas em relação a onde está a patologia. Né? Por exemplo, o paciente tem uma ruptura a nível de mesentério. Mesentério. Se eu falo mesentério, o cirurgião não vai nem se preocupar com o lado esquerdo. Ele sabe que mesentério é. Imagine quando você pega o intestino que você tira, para você desenrolar aquilo ali, é muita coisa. Se vocês tiverem curiosidade, vejam cirurgias de intestino. É bem isso. O cirurgião pega e é assim, ó, para tentar localizar onde está
patologia ou perfuração, enfim, algo do tipo. Né? É muito extenso o intestino grosso, delgado. Né? Então, quando a gente fala nessas estruturas, eu trouxe justamente só para a gente ter uma noção. E isso é interessante a nível de intestino, para a gente perceber muitas vezes em relação a pacientes que chegam com corpo estranho por, por penetração a nível anal. Para a gente perceber o caminho que esse corpo estranho passa e a forma com que o intestino grosso, né, percorre. Então, o que acontece? Quando a gente fala, o paciente chegou na de emergência com um corpo estranho que foi introduzido a nível anal. Eu vou pensar em intestino delgado, intestino grosso. Então, apêndice vermiforme, justamente porque parece com uma verme, por isso que deu esse nome, apêndice vermiforme. Isso sai mais só para ilustrar algumas partes do intestino. Aqui, olha ele. Essa desembocadorazinha, aí está o intestino aberto, né? Cortado. Essa desembocadorazinha aí, é aí que o bolo fecal sai do intestino delgado e entra no intestino grosso. De quê? De quê? Do apêndice? Lá na frente eu vou mostrar. Ela pode ser por vídeo, quem pode, né? Ou então é faca mesmo. Eu vou mostrar. O vídeo você faz como uma agulha. Você perfura, né, a sua região do abdômen, faz um furinho, e aí bem semelhante à endoscopia. Né? E aí com a ponta, né, a câmerazinha, você consegue ver o monitor, claro, e você tem a outra passagemzinha com outro fio que você vai fazer perfuração e depois você segura e extrai. Então, essa região aí do cego, é aí que o bolo fecal sai do intestino delgado para o intestino grosso. Como tem uma comunicação direta com a apêndice vermiforme, aí nós vamos ter um problema em relação ao apêndice, que até agora ninguém perguntou o que é o apendicite. Hã? É o quê? Assim, é a inflamação do apêndice. Mas como esse apêndice se inflama? Vamos lá. Hã? Bolo fecal. Causa da apendicite. Possui causas diversas, sendo que a mais comum é a entrada de um pouco de bolo fecal, de fezes, dentro do apêndice, causando a irritação e a inflamação do órgão. Bactéria. Constitui a causa mais frequente de abdômen agudo e 40% das operações de urgência. Tá pegando. Isso aí. No apêndice. Olha, deve suspeitar em todo paciente com abdômen agudo ou com signos que são sintomas de irritação peritoneal. Né? Então, deve suspeitar-se em todo paciente com abdômen agudo e ou com signos de irritação peritoneal. E aí, o que acontece em relação ao peritoneal? Não deixa eu esquecer em relação à irritação peritoneal. A gente vai falar assim em termos de apêndice. Então, essa irritação se dá justamente... Veja, essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui do cego é essa comunicação aqui, ó. Ele está aberto, né? Ali estava aberto, cortado a primeira capa, e aqui é que tem a comunicação do intestino delgado com o intestino grosso. E aí, como está diretamente ligado o cego a apêndice vermiforme ao cego, há essa probabilidade de bolo fecal
passar para o apêndice. Então, a patologia se explica por uma obstrução luminal do apêndice. O que é luminal? O que é a patologia se explica por uma obstrução luminal? Luminal é de luz, de lúmen, do espaço. Então, quando a gente fala, por exemplo, houve uma trombose, por exemplo, por interrupção da luz do vaso sanguíneo. O que é isso? A luz é o meio onde passa o sangue. Então, quando a gente fala de luz, de lúmen, é o espaço onde se passa o sangue. Nesse caso, a obstrução luminal é dentro do apêndice. É a obstrução do espaço que tem o apêndice. Que provoca uma alça fechada. E o que é uma alça fechada? Localiza aí se estão vendo alça. Não, alça. Aqui diz, rapidinho. Que provoca uma alça fechada que gera dor cólico difuso. Tem a ver com aquilo ali? Austrações? Onde? Austrações. Austrações, tem a ver com isso. Ou seja, cada partezinha disso aqui chama-se alça. Essa porção aqui é uma alça, isso é uma alça, isso é uma alça. Essa gordurinha aqui, que a gente chama de tênia mesoncólica, que está relacionado a meso, está relacionado à parede mesentérica, né? Cólica por causa de cólon, lembra? Isso aqui não é um cólon que a gente chama, né? Então, intestino grosso, ascendente, transverso ou cólon transverso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tênia mesoncólica, porque essa tênia, que é uma gordurinha que está por aqui, essas gordurinhas, está relacionada ao cólon. Então, toda vez que você vai... uma patologia a nível de cólon. Opa, intestino grosso. Cólon é intestino grosso. Então, o que acontece com a obstrução do lumen, da luz, né, luminal do apêndice, ele provoca uma alça fechada, que é gerador cólico difuso. O que é difuso? Se espalha. Em todo o colo, em todo o abdômen vai ter essa dor, porque o apêndice está diretamente ligado a a parede abdominal. Se produz um aumento na secreção da alça, com preenchimento da luz apendicular e distensão. Vamos tentar entender cada palavra dessa. Se produz um aumento na secreção da alça. Imagine se nosso intestino grosso recebesse o bolo fecal e mandasse pro reto no grosso, no duro. Tá rasgando, né? Ai! Não, né? Então, as alças, ela tem a capacidade de produzir secreção que facilita esse fecal. É por isso que existe o movimento peristáltico. Quando a gente ouve você ausculta o abdômen do paciente e você escuta. É o auxílio da água, né? Hã? É o auxílio da água também que ajuda. Sim. Ela se rasga. Sim. De forma natural. Existe essa. Constipado, tem que beber. Existe esse aumento de secreção, por quê? Porque se está inflamado, está assim, continua passando fezes pelo próprio intestino grosso, porque a gente precisa, né, evacuar normalmente. O que acontece é uma irritação da parede do intestino grosso e ele
devido a essa irritação. Com o preenchimento da luz apendicular, lembrar sempre que luz, algo está. Então, o preenchimento da luz é o preenchimento de todo o pênis. E distensão. O que é distensão? A gente fala, o paciente está com o abdômen globoso. Está distendido. O que é distender? Aumentado, inchado. É demasiado. Aí a gente chama de edema, para, de fato, quando está inchado. E quando está... o paciente está com o abdômen globoso, distendido. E paciente que está com a bexiga cheia, que não aguenta urinar, está doendo lá, um monte de urina, não consegue urinar, e você, se não passar uma sonda no paciente, ele vai se acabar agora. Como é que a gente chama essa bexiga? Hã? O paciente está com bexigoma, né? A gente diz. Você vai ouvir muito isso. Você vai ouvir muito isso. Paciente, chegou o próprio técnico, né, vai muitas vezes chegar para o enfermeiro e dizer, o médico passou na urgência, né? O médico passou uma sonda no paciente. Mas o paciente está tranquilo. Não. Pelo que eu vi, o paciente está com bexigoma, está fazendo bexigoma. Ou seja, a pelvis dele está aumentando de tanta urina. Qual seria o pior caso que pode acontecer na passagem da sonda? O pior caso? Não, geralmente na passagem de uma sonda, o que pode acontecer é ferimento da uretra. Não, a não passagem. A não passar? Sim, o que esse paciente pode evoluir para... Ele pode... A bexiga ela não vai se romper, mas o que vai acontecer? Ele vai cursar com a pielonefritis, que é a infecção alta dos rins, né? Porque essa urina da bexiga ela tem que ir para algum canto, ela vai subir pelos uréteres, né, os dois, e ela vai para o rim, e aí nós vamos ter um comprometimento, pode ter um comprometimento. Aí nessa infecção, que é a pielonefritis, o que acontece? Quando você chega com a dor, aqui a bexiga está cheia. Não, aqui dói, não, beleza, tá só. Tá muito cheio, não aguenta. Tá com bexigoma, a infecção tá baixa, beleza, tá tranquilo. Vai dar para tratar. Passa uma sonda, esvazia essa bexiga tranquilo. Quando o paciente começou aqui, mas já está aqui em cima, a infecção já subiu. E aí você pode ter, por exemplo, um choque séptico por infecção generalizada. Se a pessoa ficar fazendo dificuldade de banho, ele não está aprendendo. Inicialmente vai dar infecção na área baixa. A gente chama de cistite. A bexiga, professor, é a retenção da urina na bexiga. Isso. Isso. Você percebe que a pelve do paciente fica alta, tanto é a urina. Mas pode ocorrer que a bexiga da urina estoure? Não, vai subir pelo ureter, a urina. E vai infeccionar os rins. Vai infeccionar os rins. Nós vamos ter sistema urinário. Foi? Foi o seu grupo? Se você puder, manda no grupo os slides que você apresentou. Eu acho interessante isso porque a gente teve... eu queria que... É porque na verdade, não convidei você. Vocês tiveram aula de que ontem? De quê? Fundamentos? Tá. Eu queria que algum de vocês pudessem ter visto. Eu até falei para a turma B2. Apresentação no seminário do pessoal a última aula que eu tive de patologia, com o pessoal da radiologia, que foi sobre doenças osteomuscular. Deram um show. Que eu, assim, a apresentação dos meninos, eu falei, e são patologias que é mais direcionada para enfermagem. Mas na grade deles tem também, tem uma disciplina só patologia deles. Só que são 30 horas. A de vocês são, apesar de ser assistência, mas tem mais patologia do que a deles. Tem uma menina que ainda precisa falar, é bom que está gravada essa aula, ainda preciso parabenizar ela pessoalmente, Kailine. A menina deu um show, até a anatomia da coluna lombar, ela explicou.
Show, show, show. Fizeram 72 slides, não deu tempo de terminar o seminário. Teve que correr, tal, e muito show, muito show. Foi... Eu fiquei impressionado com Eles postaram, que eles fizeram até, inclusive, tipo, ensaiaram entre eles no Google Meet. Eles combinaram um dia e só a parte dessa menina foi 1 hora de apresentação no Google Meet entre eles. E aí eles postaram e eu repostei, inclusive. Eu falei, não acredito. Quando eu olhei 72 slides, foi show, 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 show. Sabe quando a pessoa parece que nasceu pronto? Pelo menos 3 pessoas do grupo ali foi... E essa menina, se ela pudesse ingressar na medicina, é muito top. Porque essa menina é muito show. Então, vamos lá. E aí que gera um abdominal constante, justamente por essa distensão, né? E pela questão peritoneal. Então, logo começa uma compressão capilar venosa, e isso é importante em relação ao apêndice semiforme. Vê que após a inflamação começa uma compressão capilar venosa, não arterial. Tá? Essa região do apêndice não tem artéria, são apenas veias, menos mal. Com posterior edema. Vamos começar a entender a repercussão do apêndice. Já viu relato de paciente que morreu que teve apêndice? Já ouviram? Não? Já? Há 3 meses atrás, aqui em Apiraca. Então, por que começa essa compressão capilar venosa? Existe, por exemplo, uma obstrução a nível do apêndice. Se ele está obstruído, ele se inflama. E quando ele se inflama, ele se dilata. Ora, se eu tenho um órgão que ele tem essa espessura, se ele aumenta, ele tem que comprometer outras regiões. Né? E ele vai comprometer, inicialmente, a região venosa. Por isso que essa compressão capilar. E aí eu vou ter um problema. Quando eu tenho uma compressão capilar, o que é compressão capilar? Eu tenho um vaso sanguíneo, e aí um outro corpo vai e imprensa esse vaso sanguíneo. O que é que ele faz? Ele diminui a sua luz. Né? A gente fala que o meio é a luz, o lúmen, ele pode levar à trombose. Então, o que acontece? Existe uma compressão capilar venosa que não é arterial, é apenas veia. Com posterior edema. Por que edema? Se você tem, por exemplo, vamos terminar a leitura para a gente falar um por um. Então, com posterior edema, congestão vascular e diapedeses leucocitária, faltou um acento ali no tária. Né? Essa diapedese leucocitária, a gente coloca que é a saída dos glóbulos brancos dos vasos. Por quê? Se existe uma infecção, o apêndice está com bolo fecal. Infectado. Né? Está infectado, o órgão fisiológico vai fazer o quê? Vai enviar as células de defesa. Opa, existe uma infecção no organismo, as células de defesa precisam combater essa infecção. Vai ter que mandar quem? Os leucócitos. Só que aí é quando a gente fala da diapedese leucocitária, que é a saída dos glóbulos brancos dos vasos sanguíneos. Aparecem náuseas e vômitos reflexos com dor em fossa ilíaca direita. O que acontece? Eu tenho um comprometimento do apêndice. Esse comprometimento vai trazer uma compressão capilar venosa. Se eu tenho compressão capilar venosa, pode me levar a uma trombose. Porque se eu fecho o capilar, não circula sangue. Então, posso ter um rompimento capilar, hemorragia. Ou eu posso ter uma trombose. Um trombo fechou o capilar e não sai mais. Eu posso ter edema. Ele vai extravar a região. Pela compressão. São os glóbulos brancos, os leucócitos.
Ele pode estar comprometido através de tromboses, né, venosa. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, ter um antígeno no nosso corpo que combata a infecção. Então, a garganta está doendo. O leucócito vai estar trabalhando para combater a infecção de garganta. Mas no apêndice, quando eu tenho essa infecção, apesar do leucócito dar alto, eu posso ter um comprometimento a nível vascular. Por quê? Posso ter, sim, uma extravasação de leucócito, inclusive por ruptura de vasos. Esses leucócitos vão sair, eles vão buscar fagocitar de qualquer forma essa infecção, porque o papel dele é fagocitar. Né? É neutrófilo, eosinófilos, etc. Todos os glóbulos brancos aí no combate a essa infecção, mas eu posso ter um comprometimento vascular justamente por essa questão, por essa compressão do vaso. Quando a gente diz que aparece náuseas e vômitos, é justamente porque está relacionado ao sistema gastrointestinal. Então, existe um descompasso a nível intestino. O que é que vai acontecer? Se você come, vai para o estômago, absorve no intestino delgado e vai para o grosso. E você come, e você come, e você come. Só que existe um congestionamento a nível, um comprometimento a nível de apêndice, uma inflamação que está levando a uma sobrecarga inflamatória o seu intestino grosso, e isso vai dar essa sensação de vômito, de refluxo. Porque tudo que vem do seu intestino, do seu estômago para o intestino delgado, que vai para o intestino grosso, vai ter uma repercussão retrógrada. Então, por isso que essa náusea, essa sensação de vômito, né? Ou até, de fato, o vômito dos reflexos. Com dor na fossa ilíaca direita, porque principalmente não, porque ali está instalado o apêndice vermiforme, na fossa ilíaca direita. E aí nós temos, por exemplo, uma forma de trombo, e esse trombo ele pode ser pela compressão do vaso ou até pela questão da gordura, né, no próprio sangue. Pessoas que têm colesterol alto, por exemplo. Né? A parede do vaso ela vai sendo depositada colesterol, gordura. Chega um momento que não tem como passar os glóbulos vermelhos. Então, se o quadro prossegue, se produz uma trombose vascular e infarto, que se acompanha de dor peritoneal e rigidez muscular. Por que infarto? Quem acha que pode? Por que a repercussão de um apêndice pode chegar, inclusive, até um infarto? Por causa do fluxo venoso. Existe um comprometimento do fluxo venoso. Mas esse comprometimento é porque... Qual é a função, nesse caso, desse comprometimento a nível vascular? É porque as células do miocárdio, as células do coração, não são alimentadas ou porque o sangue não retorna, não faz um bombeio? Qual é a repercussão disso? Se você tem, por exemplo, uma artéria congestionada, você, por exemplo, vai mandar sangue, só que não vai ter um retorno venoso. Né? Então, vai ter uma sobrecarga, né, desse coração que não consegue ter um retorno. Então, por isso, a possibilidade de um infarto. E quando a gente fala, por exemplo, pode acompanhar de dor peritoneal, o que seria esse peritônio? A cavidade do próprio abdômen. O peritônio são justamente esses mesocolo, né? Vocês já viram... enfim, de repente vocês podem até não se recordar, mas de repente você viu na internet alguém que está fazendo, por exemplo, uma cirurgia de abdominoplastia. O cara pega o abdômen lá e puxa, né? Inclusive, que eles fazem aquela retirada da camada de cirurgia. Esse cara segura, ele se opera.
nesse caso de gordura, provavelmente ele tem o excesso e faz abdominoplastia ao mesmo tempo. A abdominoplastia é você Tem uma também agora, eu não sei se nem se a gente fala, mas quando eles voltam, parece que ela fica uma tela também. Tem um negócio que se encaixa com uma tela, que ela não é mais, vai ser mais rápida. E ela está mais rápida. Eles colocam uma tela agora por dentro e tu coloca. As cirurgias quando é fazer para e a probabilidade de hérnia. Também se coloca a tela para não criar hérnia. Qual é o problema? Peritônio, qual é o problema que pode ocorrer em relação a essas fixação, por exemplo, de telas? Mulher pensou em ter filho só depois que tiver, né? Porque eu tenho uma colega enfermeira que ela fez abdominoplastia e não sei se por descuido ela engravidou. Quem sofreu foi ela, com o abdômen duro, né? E querendo distender, né? Por causa do útero. Ela conseguiu ter a criança, mas existe uma grande probabilidade de problemas congênitos dos bebês. Então, assim, principalmente mulher, homem não, né? Mas mulher, é assim, ó, não vou ter filho mais nunca, então, beleza, então vou chapar o abdômen. Então, se pode ser cirurgia, então tem essa obrigação. Então, se for da forma natural, acontece a mesma coisa ou não? E essa mulher que falha muito? Não tem nenhum problema. A gravidez dela normal não tem nenhum problema porque o músculo ele se adapta, ele se distende. Na verdade é que o abdômen chapado de quem treina é apenas a queima de gordura. Não existe um fator externo que está impedindo o aumento das fibras musculares posteriormente. Eu conheço para não hérnia, para não ter hérnia. Hérnia umbilical, hérnia na região. Eu não me recordo ter contraindicação do silicone para a amamentação. Não me recordo. Mas o que acontece é o seguinte, é que a sensibilidade vai ser outra. A mulher vai sentir dor. Vai sentir mais dor, né? Mas eu não me recordo de problema nesse sentido, né? Claro que contraindicação é contraindicada porque você está alterando a fisiologia do seu corpo. Está colocando um corpo estranho, na verdade. Mas que prejudicar necessariamente a amamentação, não creio. Agora, eu não acredito que a mulher consiga amamentar pela dor. Porque, na verdade, elas são glândulas que se tornam inflamadas. Né? E ela precisa secretar o leite. Imagine você com a prótese, deve doer a beça, né? Eu acho que nunca a mulher não consegue, não. Mas isso é uma curiosidade que eu nunca tive. Pois é. Tem mulher que não consegue nem que se toque, né? É o preço da beleza, né? Como é? Sim, retira o silicone. Hã? Ela vai retirar. Retirar o silicone. Mas ela vai ficar também para ajudar. Se ela o quê? Se ela vai permanecer com a O que é que tem? ela vai sofrer, né? Vai sofrer. Normal, não sente nada. Sim. A prova. Não. Em relação à amamentação, sim. Eu falo em relação à sensibilidade. A mulher tem mais sensibilidade. Sim. Também. Sim. Ou seja, não quero mais ter menino, então mete a cirurgia pra cima, né?
Se come. Outro dia. Não é? Então, ainda no apendicite, existe febrícula. O que é febrícula? O que é febrícula? Não chega a passar dos 38 graus, né? Mas apresenta já uma alteração na temperatura corporal. Taquicardia, né? Taquicardia, muito característico do infarto. Né? E leucocitose, justamente o aumento dos leucócitos devido à inflamação. Tudo isso termina em uma perfuração na borda antimesentérico e peritonites. Ou seja, o que é... Na área de vocês, trouxe para a gente falar sobre peritonites. Só que o que interessa em relação a peritonites é saber que peritonites é a inflamação do peritônio. Basicamente, da cavidade abdominal. Não adianta se aprofundar em peritonites, porque vocês não vão ser médicos, né? Nem cirurgião, principalmente, para estar preocupado com... Mas, assim, em relação a peritonites, essa inflamação da cavidade abdominal devido a essa proliferação da bactéria do apêndice. E aí o que acontece? A semiologia, o que é a semiologia? É você verificar os sintomas no paciente com apendicite. Deve suspeitar de apendicite em todo paciente com abdômen agudo e ou com sinais de irritação peritoneal. A manobra de Bloomberg. A palpação abdominal. Observa-se contração voluntária da parede abdominal como um todo, com dor principalmente a descompressão brusca da fossa ilíaca direita. É isso que é interessante em relação ao apendicite. As pessoas muitas vezes pensam o seguinte: o apêndice vai doer quando a gente faz isso. O apêndice vai doer quando você faz isso e solta. Por quê? Porque justamente o impacto na volta que tem o apêndice inflamado com o peritônio, com a cavidade abdominal. Então, essa descompressão é o que realmente dói no apêndice. Claro, se você apertar, vai doer um pouco, porque está tudo inflamado. Mas a dor mais aguda vai ser quando você solta. Não, involuntário porque você não consegue dizer onde está. Você, aqui dói, aqui dói, dói em todo canto. Quer dizer, o sinal típico de Bloomberg é positivo típico de apêndice aguda. Beleza. Aguda por quê? Tá lá, agredindo, né? Doendo, acabando. Em relação à imaginologia, nós temos aí... olha como ele se distende, né? Como ele fica... útil especial perfurações, a imaginologia, porém, hoje, qualquer cirurgião que fazer uma cirurgia de apêndice, ele vai pedir ultrassonografia de abdômen inferior, ou abdômen total, geralmente. Então, útil especialmente em perfurações, no apêndice perfurado, a ultrassonografia mostra as apendicites em 75%, os abscessos em 46%, que é muito raro, e líquido livre intraabdominal em 48%. Apesar de ser um líquido menor, só que é isso que dói, porque a cavidade abdominal está toda irritada por esse líquido peritoneal. Eu conheço paciente que morreu em 2 dias. E assim, se for um paciente familiar, ficar no pé. Esse paciente, eu me recordo, chegou uma quarta-feira por volta de 7h40 da noite. Foi atendido. No primeiro sinal, foi identificado apêndice. E aí colocou no soro, né, para hidratar e manter já o acesso, porque quando vai a depender do tempo, né, precisa manter o paciente hidratado. E foi passado sonda. Ele não aguentava urinar, estava com a dor primeiro.
Você tá com ele era um moreno alto, forte, e assim, ele não era barrigudo, mas como ele tinha um abdômen, né, e então já tinha um abdômen globoso de gordura, assim, né, mediamente gordura, não era chapa. E o que acontece é que aquele apêndice estava inflamado, e se está inflamado, ele estava contraindo toda a parada abdominal. Né? Ele estava com uma dor na bexiga que ele não conseguia urinar. Ele andava para um lado, andava para o outro. Tal. E é o que acontece. Vocês, técnicos de enfermagem, futuros técnicos, fiquem no. Eu sei que não é a função de vocês, mas por questão de humanidade, às vezes é interessante ficar no pé do nosso enfermeiro. E essa sonda foi passada no momento que foi prescrita no momento que esse paciente entrou às 7h40 da noite no hospital. Sonda vesical de alívio. Isso foi 7h40. Me recordo que às 10 horas o paciente estava passando para baixo. Não aguento, e a esposa dele aperreada, ele não conseguiu urinar. Eu falei, mas passou ainda a sonda? Não passou ainda a sonda. E comunica ao cirurgião que tem paciente para ser avaliado. Que, pelo que eu sei, a cirurgia é o plantão de 24 horas. Mas, às 10 da noite, vai embora. Avisou o cirurgião às 9, que tinha... liga para o centro cirúrgico para comunicar que existe paciente para avaliação cirúrgica. Foi comunicado. Às 9h30, o cirurgião manda avisar que não vai atender mais nenhum paciente que tenha acabado a cirurgia e que só voltaria às 7 da manhã. O paciente ficou para cima e para baixo e a cobrança da sonda. Quem passa a sonda na urgência é o enfermeiro. Acontece que, meia-noite, o enfermeiro foi descansar. O paciente sem a sonda. 3 da manhã, o enfermeiro voltou. E o paciente já não estava aguentando. Isso na quarta-feira, no caso já é quinta-feira de manhã. E o paciente sem aguentar, E eu disse, olha, o paciente está desde as 7h40 da noite sem sonda. Não. Você foi comunicado para essa sonda. Avisei várias vezes, só que ninguém lhe encontrou no plantão mais. É o tipo de enfermeiro que sai e começa a sua função. Essa em outros hospitais sempre é mudado de local, porém, por questão política, continua. 3 horas que essa pessoa voltou, passou a sonda no paciente. Bom, o paciente conseguiu fazer a diurese, beleza. Quinta-feira, já é quinta-feira na madrugada, né? Quinta-feira de manhã, o cirurgião já não era o mesmo. Entrou, cirurgia de urgência. E rodou. Quando foi na sexta-feira de manhã, o paciente estava lá esperando cirurgia. Ainda. Quando foi sexta-feira de manhã, o cirurgião que entrou disse, tem paciente para cirurgia? Tem. Desde a quarta-feira, 7h40 da noite. O paciente prepara o paciente para o centro cirúrgico. Eu, o paciente. Isso, a gente estava quarta e sexta à noite. Cheguei sexta-feira à noite, né? Eu disse, e aí? Aquele paciente de quarta-feira tal. E aí, o colega técnico falou assim, tu não sabe, né? Foi. O paciente entrou no centro cirúrgico, quando o médico cortou, estava podre. Tinha estourado o apêndice do paciente. Eu confesso que até a médica que eu acompanho, ela falou, Neto, você não pode ser assim, eu não consigo. Eu saí, assim, eu não aceitava, porque eu vi o paciente entrar falando bem, dizia, estou com dor, não consigo, mas estava tranquilo, sentindo assim, ali, né, em perfeitas condições. E depois desse óbito, assim, eu falei... E eu chamei esse colega meu, técnico. Eu disse, você viu o que aconteceu com esse paciente? Ele disse, não, infelizmente tal. Eu falei, isso é pra gente ter na nossa consciência
de que, por exemplo, a gente tem muito de que, quando as pessoas entram no hospital, parece que o outro é mais um. Não morre não. Tô quando... Morre não. Fulano, o senhor acabou. Eu vou já. E isso é típico. E aí eu falei, isso é para a gente ver que esse paciente poderia ser você, poderia ser qualquer um da gente. Ou qualquer um parente nosso. Ainda bem que a sonda foi menos gravoso, porque ele conseguiu urinar, então o problema foi a cirurgia. Esse quando a gente desligar a aula, eu vou falar para vocês ficarem... O cirurgião? Esse mesmo cirurgião, a gente foi chamado na clínica e acho que comentei com vocês, tem um paciente de 60 e poucos anos, branco, senhor brancão, e esse paciente estava com pneumotórax. Estava saturando 85, 86 com máscara de Hudson. E você escutava o paciente, parecia uma esponja. Tinha a indicação de um médico de manhã para fazer drenagem de tórax desse paciente. E quando chegamos à noite, uma técnica disse, tem um paciente assim, está acompanhando, está lá, e esse paciente tem indicação de drenagem de tórax. E a gente sabe que nesse dia, é essa mesma criatura que está todos os plantões. E aí, a gente foi lá ver o paciente, meu Deus. Chamamos a criatura, e esse paciente com indicação de drenagem de tórax. Não tem indicação de drenagem de tórax, não. Isso aqui, eu fiz o raio-x, pedi o raio-x, e aqui não tem quantidade de líquido suficiente para drenar tórax. E aí, eu saí e perguntei a técnica. Né? Como foi feito o raio-x do paciente? O paciente está aí deitado, o técnico veio com a máquina e fez o raio-x. Raio-x, paciente com cavidade pulmonar banhada em líquido, você vai fazer raio-x e tórax no leito, você deita o paciente aqui, o líquido não vê a quantidade de líquido que tem no paciente. Se você coloca o paciente em perfil, você vê a quantidade, a parte do pulmão e o resto branco. Sabe que ali tem líquido. Mas se você coloca ele deitado, você não vai ver nada. Não tem indicação de drenagem. Já tinha indicação de um pedido do médico de manhã. Bom, saímos à noite. E eu olhei para o acompanhante, coitado, mais broco do que... Não adianta falar com essa acompanhante que não vai saber argumentar. Né? E aí a gente saiu, e quando foi às 10h30, foi embora. Não voltou mais, plantão. De manhã, quando chegou outro cirurgião, drenou o tórax do paciente. Não sei como o paciente chegou no outro dia. Enfim. Isso é pra gente ter... chama-se conhecimento, amizade, politicagem, essas coisas. Então, Kainá falando em relação à cirurgia do apêndice por laparoscopia. É dessa forma aqui. Ó. Isso aí é introduzido. Aqui acho que é uma imagem. Não. Aqui, eu nem mostrei isso aqui a vocês. Essa laparoscopia é como se fosse uma... É como se fosse endoscopia, mas assim, é uma agulha que se fura na região próxima ao apêndice. Isso aqui é como se fosse... E por dentro da agulha vem essa... E aí você consegue... E vem também... Tem duas técnicas. Você vem com uma e com a outra, com o fio. Você começa a perfurar o apêndice. E com a outra você vai cauterizar para o resto que não cair na cavidade abdominal. Né? E aí você, depois com esse resto de apêndice que fica, você aí coração. A desculpa que é o quê? Que é? Dislatada. Não, aqui é
laparoscopia. Que a endoscopia, que a gente sempre fala, quando a gente fala endoscopia, vai ser por cima. Essa laparoscopia lateral, e a gente tem também por via colonoscopia por via retal. Então, ele vai perfurando até chegar. Quando ele tem a pontinha embaixo, né? Vai perfurando até arrancar ele todinho. Ele vai cauterizando. Ele não vai não cair. Vai cair secreção, né? Mas aí faz a limpeza do peritônio. E é isso. E aí, como a gente está falando de gastrointestinal, na vida tudo tem um jeito, então vamos aproveitar. Né? Comer e beber e tomar remédio para pegar melhor. Pois é. Pessoal de casa, alguma dúvida? Algum complemento a fazer? Falem. Pessoal de casa. Estava me escutando? Alguém está me escutando em casa? Oi, professor, boa noite. Então vocês conseguiram ouvir tudo? Pelo menos eu sim. Beleza. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Graciela, quem é Graciela? Graciela. Oi, professor. Eu sei que você quer falar todas as perguntas. Não, isso não tenho não, comentários a fazer. Eu queria que você tenha um amigo que aconteceu no seu período. Na próxima aula eu levo exemplos. Paloma, eu vou ainda lembrar a absorção no meio ácido para comentar. Vou mandar no grupo, que eu não lembro agora, mas eu vou comentar. Pessoal, por favor, coloca o nome no chat. Se não tem dúvidas, boa noite. Muito obrigado. Bom recesso e até a próxima semana. Nossa, que beleza. Igualmente. Agora leva